Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo é vocacional. Ela nos fala do chamado de Deus, do envio, do compromisso e da missão. O Evangelho é continuação da multiplicação dos pães, onde Jesus ensinou a grande lição da partilha. Jesus pede que seus discípulos entrem na barca enquanto ele despede as multidões. Os discípulos entram e começam a atravessar o mar para chegar à outra margem. Entrar na barca a pedido de Jesus significa assumir o que ele tinha assumido e viver o compromisso de Jesus em prol da vida dos necessitados. Continuar a fazendo a partilha que ele fez. Os discípulos entraram na barca para enfrentar os desafios e superar os obstáculos na vivência da missão, e não para fazer um passeio, pois sempre haverão ventos contrários querendo impedir que o reino de Deus aconteça. Por isso, quando os discípulos entram no barco e não têm ainda plena confiança em Jesus, facilmente vão se acovardar diante dos perigos e vão permitir que o medo diante das tempestades da vida lhes roube a esperança do coração. Deus, porém, nunca nos abandona, embora nem sempre percebamos sua ação em nossa vida. Ele sempre vem ao nosso encontro, em nosso socorro. O Evangelho diz que Jesus vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre o mar, pelas 3 horas da manhã, para significar que a presença de Jesus marca um novo tempo, um tempo de calmaria, de paz, pois somente é capaz de acalmar as tempestades de nossa vida. Jesus encontra um tempo de esperança e é nele que encontramos esse tempo. Jesus vem ao encontro deles e pede para que tenham coragem. Pedro ainda duvida que é Jesus e pede uma prova. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Mas Pedro deixa o medo do vento forte ser mais forte que a esperança de estar indo ao encontro de Jesus. Então começa a afundar. Jesus disse, depois disso, Pedro foi repreendido por Jesus por ser ainda fraco na fé. Jesus quer que seus discípulos sejam firmes na fé
para enfrentar com coragem os desafios da missão. O Evangelho conclui mostrando que, após Jesus entrar no barco, o mar se acalma e eles professam novamente a fé em Jesus. Quando deixamos Jesus entrar na nossa vida, Ele acalma as tempestades que atingem o nosso coração. Ele nos encoraja e nos dá a paz.